Graça e paz a todos que estão me ouvindo. Eu tenho visto aí nas redes sociais muitos comentários, vídeos a respeito de algumas coisas. Pessoas que se dizem cristãos estão sendo liberados agora de Brasília por esses dias aí que estavam presas lá devido àqueles eventos, né, do início de janeiro, que é sabido aí de todos. Mas veja bem, eu vi a foto de algumas pessoas, inclusive alguns vídeos que saíram agarrados numa Bíblia e tal, se espalharam pelo mundo, como se isso fosse grande coisa. Veja bem, o que diz o livro de Provérbios, capítulo 24, verso 21, diz assim: tema o rei e não vos junteis aos revoltosos, ou não vos associeis aos revoltosos. O que está acontecendo em Brasília? Não era uma revolta? Tem gente que vai dizer, não, mas por que todo mundo saiu de casa e foi para lá? Fica lá para bonito, gastar tempo, gastar dinheiro, todo mundo desocupado, show de bola, né? E um monte de crente indo para lá, inclusive da minha cidade. Aí, quando eu digo que Deus já dá paga para muitos nesse tempo, as pessoas me criticam, querem me ofender de várias maneiras. Tranquilo, não me ofendo com isso. Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Por ter rejeitado o conhecimento, eu também os rejeitarei como sacerdotes. Por você ter esquecido a lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos vossos filhos. Profeta Oséias, ele está falando para quem? Para o povo da antiga aliança? Não está falando. Não está falando para aquele povo lá, não. Bem claro que não. Porque ele está falando num futuro. Ele está falando, eu também os rejeitarei como sacerdote. Está falando de um povo futuro. Não está falando, senão ele faria, eu os rejeito como sacerdote. Bem claro e evidente que é uma profecia aí para um tempo futuro. E em outro texto aí da Escritura a gente vai ver que a igreja, o povo de Deus, são ministros de uma nova aliança. O livro de Apocalipse vem nos dizer que com seu sangue Jesus comprou povos, línguas e nações e fez deles reis e sacerdotes para Deus. Então está falando desse povo. Povo que foi comprado por Jesus. E aqui o profeta Oséias vem dizer que este povo está perecendo por falta de conhecimento. Não é por falta de fé, não é falta de adoração a Deus, não é falta de ir à igreja, não é falta, meu amigo, de você pagar o seu dízimo, para quem ainda nem entendeu o que é dízimo, nem vou mencionar esse assunto, né? Porque realmente, por falta de conhecimento, vai ter muita gente chegando no céu e Deus falando, você me roubou. Você me roubou e não era dinheiro. Tudo bem, outra hora eu farei um vídeo explicando isso. Mas já tem bastante por aí. Então, o conhecimento, ele é um pecado mortal. Porque diz que a sabedoria é o princípio do conhecimento. E a Escritura nos fala de um povo forte, qual nunca houve antes dele e nunca haverá depois. Esse povo é um povo que começou a ser formado no tempo de Cristo. E ele está sendo formado agora, diante do inferno, diante da humanidade, diante das potestades, dos anjos, né? Ele é um povo que está sendo formado a partir do segundo Adão, é a nova humanidade. Muita gente desconhece, mas tudo bem. Então, a falta de conhecimento, ela cobra um preço muito caro. A ignorância, quando eu digo ignorância, não de falta de educação. A ignorância da falta de conhecimento, ela cobra um preço muito caro, que muitos só vão se aperceber quando estiver diante do trono de Deus. Aí vão ver que realmente deveriam ter honrado os mestres que ensinam nas sinagogas e fora delas também. Sabe, porque hoje eu gosto muito de ensinar a palavra de Deus e o que acontece? Quando você fala de qualquer assunto, as pessoas vibram, uau, interessante, mas quando fala a palavra de Deus, murcha. A maioria murcha. Sabe, muda de assunto.
Não acha interessante, não tem brilho nos olhos. Sabe, isso é uma coisa triste, muito triste de ver no nosso tempo. E a Escritura diz para ter em honra todas as lideranças que cuidam do povo de Deus, porque eles vão prestar conta das almas de cada pessoa que eles cuidam. Só que a Escritura fala de um ministério que é merecedor de dupla honra, que são os mestres de ensino. Se a gente vê os ministérios, eles são cinco ministérios que Deus deu dentro da igreja. Cada ministério, ele corresponde a um sentido do corpo humano. O corpo humano tem 5 sentidos, né? Então, cada ministério ele é correspondente a um sentido do corpo da igreja. Um ministério representa a visão, outro a audição, o outro o tato, e assim por conseguinte. Se você fazer uma análise lá dos ministérios, vai chegar à conclusão do que cada um representa. Então acontece, quando uma igreja ela está carente aí dos ministérios, o outro vai se sobrecarregar. Isso é bem lógico, né? O cara que ele é cego, ele tem a sua audição bem mais apurada e ele tem que se prover aí do tato. Já o cara que ele é surdo, ele tem que se prover muito mais da sua visão para fazer uma leitura labial com a pessoa que está falando com ele. Né? Assim como aquele que é mudo, aí tem que usar o tato, né? Fazendo lá os gestos da linguagem ali de sinais. Então, essa é a ideia. Deus deixou 5 ministérios, que são 5 sentidos. Eles têm que trabalhar todo em conjunto no corpo da igreja para que o povo cresça. Mas para isso é necessário conhecimento. O que cada um representa? Como funciona? Tá? Porque o que nós lemos aqui em Oséias, capítulo 4, verso 6, diz que Deus está rejeitando um povo como sacerdotes dele. Muita gente acha que vou ressuscitar com Cristo quando ele vir. Nem sabe que não é todo mundo que vai ressuscitar com Cristo na sua vinda. Quem estuda bem a Escritura sabe disso. Só vai ressuscitar quem vai ser rei e sacerdote e governante de alguma maneira. Quem não for vai, depois do milênio só. Tá? Vai ter que esperar uns 1000 anos lá. Então, e depois, tem a chance de não passar, tá? Porque diz que no grande trono branco não está livre da primeira morte, tá? Não está livre. Então lá vai ser pesado na balança. As tuas obras vão ter que compensar a tua falta de conhecimento, tá? A tua falta de dedicação. Então veja bem, se tu despreza o conhecimento de Deus, Deus te rejeita como sacerdote e diz que rejeita teus filhos. Tá, mas o que meus filhos têm a ver com o teu erro? Note bem, a Escritura fala num lugar assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E o filho do teu filho. Então quer dizer o quê? Você tem a obrigação de ensinar até teu neto. Tu acha que ensinar teu filho é o quê? Pô, filhão, vamos para a igreja agora. Tem culto hoje, tem missa, tem... para você que é católico, protestante, vamos para missa, vamos para o culto, vamos para a reunião, né? Vamos lá. Tu acha que é só isso? Tu acha que isso é ensinar teu filho no caminho que ele deve andar? Então, veja bem, essa profecia, ela se trata assim. Se você desprezou o conhecimento de Deus, porque a Escritura fala no Novo Testamento de pleno conhecimento de Cristo. Pleno é cheio, é completo, não tem mais nada além daquilo. Plenitude é totalidade. O apóstolo Paulo fala em Colossenses, em Gálatas, em Efésios, em Coríntios, em todas as cartas dele, crescendo até o pleno conhecimento de Cristo. Tem que conhecer tudo de Cristo. E ele fala numa parte assim, conhecendo o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Se ele excede o entendimento, como é que você compreende aquilo que excede o teu entendimento? Então, você tem que sentir. É sentindo que você compreende essas coisas. Então, é provando.
provando o amor. Provar e ver de que Deus é bom. E Deus é amor. Então é assim que você entende a totalidade do amor de Cristo. Mas tem caminhos para chegar lá. Não cai assim do céu por descuido. Exige dedicação. Para você ser médico, 5 anos de faculdade. Você ser engenheiro, mesma coisa. Para você ser administrador, lá 2, 3 anos para fazer um bacharel, né? Alguma coisa. E por que para você ser teólogo você não tem que fazer uma teologia também? Não tem que fazer um bacharel de teologia, fazer um mestrado, um doutorado, alguma coisa? Por que para as coisas de Deus é de qualquer jeito? Quem fala assim é aqueles orgulhosos. Eles têm inveja daqueles que se dedicam, maltratam os mestres que Deus colocou, porque assim, a palavra de Deus, ele diz a quem recebeu o ministério de ser mestre que ensine. E diz que o mestre é merecedor de dupla honra. Então, se você desonra um mestre na tua igreja, você está cometendo uma dupla desonra, porque a lei de Deus diz que você deve honrá-lo duplamente e deve repartir com ele tudo que você tem. Essa é a lei. Então, assim, o povo está perecendo por causa dessas coisas, está tropeçando. Assim, ninguém tropeça num elefante. O elefante todo mundo vê ele. Tu não vai atropelar um elefante, né? Você vai pisar na formiga. Só que diz que quem tropeça numa vírgula, num tio da lei, peca nela toda. Por quê? Porque você é transgressor da lei. Claro que existem diferenças entre tamanhos de pecado, existe sim, mas transgressor é transgressor, meu amigo. E o céu é chamado de céu porque lá não tem pecado. Então tem gente que pega a carta de João, vai lá, pega a palavra do apóstolo querido de Jesus, onde ele escreveu assim, e que diz assim: aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, e justifica a sua vida. Miserável, desgraçado. O cara que age assim é um desgraçado. O mais fundo do inferno é o melhor lugar para ele. Tem que dizer: pô, irmão, por que isso? Porque é essa a mentalidade que ele tem. Ele quer pegar a palavra de Deus para justificar a maldade que ele comete e dizer que a palavra de Deus está dizendo que é assim que é. Que João está escrevendo lá é que quando o evangelho é pregado por uma pessoa e ela diz: eu não preciso do evangelho porque o que eu faço é direito, a minha vida eu não faço nenhum pecado, ele se faz mentiroso. Não está falando de filho de Deus. Você vai ver que a palavra de Deus ela sempre fala de santificação. Sem santidade, ninguém verá a Deus. O que é santo? Santo é alguém que não comete pecado. Quem comete pecado não é santo, ele é pecador. E para os pecadores existe o quê? Uma expectativa de juízo. De juízo. Que nem está escrito em Hebreus. Não há esperança. Para quem conhece a lei de Deus, conhece a graça de Deus e continua pecando. Que negócio é esse? Não diz que aquele que pisar o sangue da aliança é para cuidar bem? Que a transgressão se torna bem mais severa do que aqueles que pecaram no deserto? E todos eles morreram lá. Todos eles. De 20 anos para menos, todos que saíram do Egito ficaram no deserto. Os ossos deles estão por lá ainda, debaixo das areias. Então, entenda bem. João escreveu a respeito de pessoas que ouviam o evangelho e falavam: eu não preciso de Cristo, porque a minha vida não é pecado, não considero pecado o que eu faço. Tudo 10, tudo certo, não quero saber da lei de Deus, não quero saber de Jesus, não quero saber do que tu está me falando. Então, ele é mentiroso. É aquele que tem uma autoafirmação de santo. É como a gente diz, o santarrão. Mas quando você pega o cara e coloca em comparação com a Bíblia, com a Escritura, com aquilo que ela diz que é certo e é errado, nossa, mãe, o cara transgride metade da lei de Deus. Aí não dá, né? Então assim, o livro de Tiago diz assim: o varão que não tropeça nas suas palavras, ele é reto e santo diante de Deus. Lembra que o testemunho que Deus deu a respeito de Jó? Satanás viu meu servo Jó, homem reto e justo. Olha lá, um cara que não pecava. Aí tem gente que diz que a antiga aliança não tinha maneira de salvar as pessoas. É mesmo? Porque diz que havia uma justiça na lei.
Moisés não escreveu? Aquele que praticar essas coisas, por elas viverá. Porque quem transgredia a lei era morto. Então o que acontece? Existia uma justiça na lei, mas qual a porcentagem de pessoa que se salvava na antiga aliança? Era 1%? Não, menos que isso, né? Agora na nova aliança, qual é o percentual que se salva? Se você pegar a escritura e pegar os crentes de hoje em dia, de dentro das igrejas, e passar eles na peneira da lei de Deus, quanto que entra no reino? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Escolhido para quê? Porque diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Escolhido para ser salvo, escolhido para ser rei, escolhido para ser sacerdote, para ser governante, escolhido para quê? Primeira pergunta, interessante, né? Então assim, o povo despreza muito o conhecimento de Deus. Tem pouquíssimo caso da lei de Deus. E eu digo isso por uma coisa. Já fui professor de escola dominical em mais de uma congregação. Muito mais de uma. Em vários ministérios eu já fui. Uns 3 ou 4, pelo menos. Abre-se escola dominical, show! Vem gente a rodo. Tu começa um assunto bem básico. Quando você dá uma aprofundada nele, que começa a cutucar nos pecadinhos de estimação do povo, é uma peneira, meu amigo. No final de semana tem 10, no outro tem 5, no outro tem 3 e no outro não tem ninguém. Todo lugar é assim, pelo Brasil inteiro. Igreja aonde tem escola dominical que o povo frequenta, que a maioria da congregação frequenta, é igreja forte. Vai lá e olha os membros, como eles são. Como as famílias que frequentam aquele lugar são. Como o bairro onde aquela congregação está colocada, como ele é. Vai lá e dá uma olhada e você vai ver isso. Você vai ver a diferença. Porque hoje é muito comum a gente ver nas congregações o quê? O povo vai lá, dá o glória a Deus, aleluia. Depois sai para fora, Pai do Senhor, some. Ele não quer nem saber se o irmão dele está passando necessidade, como é que ele está em casa. Sabe? É o povo que menos tem contato. E eu digo isso porque eu vivo dentro de meio evangélico. Eu sei como é. É uma vergonha. Nossa. Tá? Eu não pratico dessa forma, não. Eu me preocupo com todos. Onde eu congrego, eu procuro manter contato com todos os irmãos, saber como eles estão. Né? Cada culto fica na porta. Eu sou presbítero, fica lá na frente. Aquele que quer ser maior, aprenda a servir, como Jesus fez. Isso é humildade. Passar aqui uma ideia de humildade. Humildade não é o cara que é tranquilão, que ele escuta os outros e tal. Isso não tem nada a ver com humildade. Isso tem a ver com tranquilidade, com calma, com mansidão. Humildade quer dizer você servir. Tá? Humildade é serviço. Jesus foi o cara mais humilde que existiu. Por quê? Ele era filho de Deus, espírito no céu. Se rebaixou a categoria de homem, porque abaixo da categoria de homem só tem o quê? Os animais, as aves e os peixes. Não tem mais nada abaixo da categoria humana além disso. Tá? Os demônios estão acima da categoria humana. Eles são seres espirituais. Nós ainda não somos. Somos espirituais em parte, mas em parte somos barro. Então ele se fez homem menor que os anjos. E veio servir, morreu por um povo. Pelo mundo todo. Então isso é ser humilde. Isso é ser humilde. Então o conhecimento hoje está sendo desprezado. Mas note, vai chegar um tempo em que o povo de Deus vai procurar. A Escritura nos fala uma profecia que não me recordo de cabeça, não lembro de tudo também, que haverá fome e haverá sede, mas não de pão nem de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Ela já está sendo comercializada no nosso tempo, bastante. Mas tem lugares onde ela é falada em sinceridade, em verdade, é ensinado de graça. Porque, veja bem,
Se tu faz parte da nova aliança, em Cristo Jesus, tu é templo e morada de Deus vivo. Quando a Escritura diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, quer dizer que ele não está na igreja de tijolo, lá, né? Na congregação de pedra, de ferro, lá, enfim, do que ela seja feita de madeira. Ela mora no tabernáculo do corpo humano, porque o corpo humano não é feito por mãos de homem, é feito pelas mãos divinas, feito por Deus. Então é nesse tabernáculo que Deus mora. Veja bem, e lá no tabernáculo nós tínhamos o quê? Nós tínhamos o pátio, né? O átrio externo, tínhamos o lugar santo e o santíssimo lugar, onde tinha uma menorá, onde tinha uma mesa, pães, um altar de sacrifício, né? Essa era ali o desenho do tabernáculo, mas existe uma realidade que o escritor de Hebreus diz que aquilo era sombra de bens vindouros, de bens futuros, de coisas superiores, né? De coisas superiores. Então o que acontece? Se ela era sombra de coisas superiores, quer dizer que aquela bacia de água da purificação, o cara passava lá, lavava as mãos, enfim, tinha alguns sacerdotes que tomavam banho nela, então isso significa batismo. Altar do sacrifício, do holocausto, o que é a realidade no povo de Deus hoje? O que é sacrifício de holocausto? A maioria não entende. Vamos para frente. Mesa da preposição. O que é? Os pães. Ceia? Pode ser. O que significa o sangue de Jesus? O sangue de Jesus nada mais é que... Lembra aquele carneiro? Aquele bode? O carneiro que o sumo sacerdote matava uma vez por ano, quando ele abria o lugar santo dos santos, e ele entrava lá fazer a expiação do povo de Israel. Uma vez por ano. Lá era aspergido o sangue daquele animal. Então assim, quando você toma o sangue de Jesus na ceia, você está fazendo expiação em você até que ele venha. Ou seja, está removendo os pecados de você. É isso que significa. Tá? E o que acontece? Mas quem que faz? É você mesmo. Mas lá diz que era só o sumo sacerdote que fazia. A igreja entende o real valor que ela tem? Será que entende mesmo? Porque a Escritura nos diz que Jesus Cristo é sumo sacerdote. Não é sacerdote só. É sumo sacerdote. E não diz que a igreja é corpo de Cristo? Se é corpo e Cristo é sumo sacerdote, qual é o valor da igreja? Medita aí nesse texto. Pega essa linha de pensamento e pensa aí por si só. Não vou concluir ela. Então é por isso que você faz a expiação com o sangue de Jesus no teu tabernáculo, que cada um é um tabernáculo em particular. Mas existiam outros rituais ali, né? Existia aquela menorá de 7 chamas que queimava de dia e de noite. Era o sacrifício das tardes e manhãs. Então de manhã um sacerdote lá do ofício, ele limpava, botava azeite novo e acendia as 7 lâmpadas. E depois ele acendia o incenso de grãos, que queimava, era uma mistura lá de grãos com farinha, né? Um azeite especial e com um perfume especial, e ele queimava de manhã até a tarde, início da noite. Era uma porção que queimava aí por aproximadamente 12 horas. Então, no final do dia, o sacerdote limpava a menorá, acendia as 7 velas e acendia o incenso, e ela queimava durante a noite. Teve um salmista, Davi, ele escreveu assim que o levantar das nossas mãos santa, em primeiro lugar, tem que ser santo aí. Primeira requisição, tem que ser mãos santa. Não tem como a mão ser santa e o corpo ser impuro. Então o que você faz? Você pega aquele ensinamento que Jesus falou assim, ó, se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca e joga fora. É melhor estar no céu sem ela do que para o inferno com as duas. E ele está falando em primeira instância para você cuidar de você, mas em segunda instância ele está falando da igreja, o corpo de Cristo. A igreja, ela é um corpo, como está escrito em Coríntios, de muitos membros, bem ligado e bem ajustado. Então,
essas mãos que faz pecar é membros da igreja, amizades que você não deve ter. Arranca elas da tua vida, meu amigo. Se elas te levam para perdição, despacha, sai fora, jacaré. Senão tu vai pro inferno com ela, tá? Se você é uma mãozinha e tá agarrada na outra aí que não presta, cuidado, hein? Se tem um outro olhinho aí que é mal, cuida pra tu também não virar treva. Então, voltando lá pra menorá, o sacerdote tem que ter as 7 lâmpadas acesas para depois poder acender aquele incenso para ele queimar. Era a regra, era a norma. Não podia, primeiro, eu vou meter fogo aqui no incenso, depois eu cuido da menorá. Não, menorá acesa, azeite novo, todas as 7 chamas acesas. E aquela menorá, o livro do Apocalipse nos diz que são os 7 Espíritos de Deus. Eles estão descritos no profeta Isaías e na carta de Efésios. Sabedoria, conhecimento e temor do Senhor. Sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza. E o 7º é o Espírito do Senhor, é o próprio Deus. Você chega a essa conclusão analisando esses textos. Então são um parzinho, 3 parzinhos, e o 7º é o próprio Espírito de Deus, que era a cana central da menorá, da onde fluía o azeite para todas. Então veja bem, tendo isso em consideração, para tua oração ser aceita diante de Deus, tu tem que ter os 7 Espíritos de Deus em você, aceso, fluindo. Conhecimento e temor do Senhor. Vamos lá, vou elucidar rapidamente como isso acontece. Conhecimento é a primeira vez que você ouve falar de Deus, você começa a temer a Deus. Porque se você não tem temor por Deus, coitado, você já está condenado ao inferno, meu amigo. Não vai nessa que diz que assim Deus não deu um espírito de temor, mas de amor. Se você não entende isso, se não entender isso, tu vai tropeçar e vai cair no mais baixo dos porões do inferno. Tá? É lá que vai terminar a tua vidinha. Não importa o que você faça. Sinto muito te dizer. Então acontece, você começou a ouvir de Deus conhecimento. Você começa a temer a Deus porque você começa a conhecer quem Ele é e do que Ele é capaz. E Ele não é homem, diz que é terrível coisa cair na mão do Deus vivo. Davi era um cara muito humilde, ele era rico, riquíssimo, era rei de Israel, era compositor, músico, sabe-se lá, o cara era construtor, era um monte de coisa. Mas ele era um cara humilde e pobre de espírito, por isso que ele era um cara segundo o coração de Deus. Ele era humilde de espírito. Então veja, conhecimento. Você adquire conhecimento e passa a temer a Deus. Quanto mais você conhece de Deus, mais você teme Ele. Porque diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas para você temer a Deus, primeiro você tem que conhecer Ele. Senão você não teme Deus. Não é nada na vida de quem não conhece Ele. Não é nada, meu amigo. Você já viu isso falando com os ateus. Então assim, você conhece... Quanto mais você conhece de Deus, mais você teme Ele. E se você teme Ele, o que você começa a fazer? Você começa a pedir para Deus sabedoria para agir da maneira correta. Para você se livrar da condenação e do juízo que Deus pode executar. E Ele vai executar sobre todo aquele que não vive de acordo com as exigências da lei dele mesmo, de Deus. Então, você conhece... Você teme, você pede sabedoria e Deus te dá entendimento. Você passa a entender aquilo que você está conhecendo. Por que Deus deu aliança nos moldes mosaicos? Por que Jesus veio e morreu na cruz? Por que tem que se batizar? Por que há dom espiritual? Por que eu tenho que executar boas obras? Por que eu tenho que orar? Como que eu tenho que orar? Então, você vai adquirindo esses conhecimentos e entende, você se torna sábio. Então, Deus vai te ensinando como você viver da melhor forma, a agradar a Ele. Então, você tem a chama do conhecimento, a do temor do Senhor, você tem a da sabedoria, porque você vai se tornando sábio e entendido. E você já tem 4 chamas acesas. Aí depois tem conselho e fortaleza, que é o outro par de espíritos. O conselho é o quê? Deus falou assim, vinde a mim e de mim tomai conselho, porque eu sou manso e humilde e os meus conselhos são retos.
Digita aí no Google, pesquisa onde está na Bíblia essa fala. Eu não vou saber citar o verso aqui de cabeça, mas é isso aí que está escrito, nesses termos. Então, tem muita gente hoje, eu sou filho de Deus, sou crente, sou filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso. Mas de quem que tu está tomando conselho? Tu tá com problema, tu vai fazer um negócio, tu vai tomar conselho com quem? Com o teu amigo mundano, meu amigo. Misericórdia. Tu vai tomar conselho com o filho das trevas? Que é isso? Então o que acontece? Vai tropeçar, vai dar lambança. O que era para dar certo vai dar errado. Aquilo que era para ser bênção vai se tornar em maldição. E por aí vai indo. Deus não falou para você tomar conselho dele? Por que tu tá tomando conselho de falso profeta? Sabe, tem gente que ora para Deus e Deus fala com ela. Aí ela diz assim, eu vou pedir confirmação. Sério isso. Se você é filho de Deus, você ora assim, Pai nosso que está no céu, santo seja o teu nome, venha o teu reino até nós. Então veja bem, se Deus é teu pai, me diz aí, quando foi a última vez que você conversou com ele? Ele é um pai de muitos filhos, não é? E imagina aí, você que é pai, já deve ter visto um pai que tem 2, 3 barrigudinhos, tudo igual lá, tudo na mesma idade, 2, 3 anos, 5 anos, aquela charopada. Aquilo quando começa a estapear, ou quando tá todo mundo pedindo uma coisa, quem que Deus atende primeiro? Quem que o pai atende primeiro? Quem está chorando. Aprenda a regar tuas orações e os teus pedidos em lágrima, que você é rapidamente atendido. Isso é uma dica. Então, veja bem, não toma conselho do mundano, vai tomar conselho com Deus. Aonde que eu encontro conselho? Se você não conhece nem o que está escrito, como é que você vai clamar a Deus e pedir as coisas grandes e ocultas que ninguém sabe? Deus deu uma Bíblia escrita, ó, palavra de Deus. Lei, Pentateuco, Salmos, profetas, Evangelho, cartas do Novo Testamento, Apocalipse. Se você dominar tudo que está escrito aqui dentro com uma relevância de médio para avançado, quando você partir para o lado do avançado, que tem coisas que tem só uma mençãozinha delas na Bíblia, Deus vai começar a te mostrar o fim dessas coisas. Porque na Bíblia está o começo. O Apocalipse revela o fim de muitas coisas, mas tem muitas coisas que o Apocalipse não revela o fim delas. O Apocalipse é revelações e ele mostra o fim de um sistema mundano, um sistema humano, um sistema demoníaco que opera nesse mundo. Mas ele não mostra o fim de outras coisas, né? Então, assim, a partir do momento que você adquire conhecimento e domina sobre toda a palavra de Deus, como diz Timóteo, que domina, que maneja bem a verdade, que não tem do que se envergonhar, quando você atinge esse ponto de servo de Deus, ele começa a te revelar as coisas grandes e ocultas que tu não sabe, que ninguém sabe, que poucos sabem, né? Tem gente que Deus já está revelando. Então, assim, não pede conselho para o mundano, pede conselho para Deus. Mas se Deus falou contigo, por que tu vai pedir confirmação? Tu não conhece a voz do teu pai? Não conhece? Sério? Sério? Tu não conhece a voz do teu pai? Jesus querido, a que ponto chegamos, né? Então, se você não conhece a voz do teu pai, aprenda. Qual é a voz do teu pai? Conheça ele. Entendeu? Só não conhece a voz do seu pai quem não conhece o seu pai. Simples. Você precisa confirmação. É por quê? Porque você falou com o teu pai por telefone uma vez na vida, né? Teu pai não viu você nascer. Você nunca conheceu ele. Aí você descobriu que o teu pai está longe. Ele está morando lá no céu. Puxa vida, é longe, não tem como ir para lá. Então eu vou falar com Deus. Falei com Deus. Então você uma vez ouviu a voz dele, né? E agora? Puxa, passou um ano sem ouvir a voz de Deus? Sério? Um ano sem ouvir a voz do Papai do Céu? Aí ele está falando contigo, vou ter que confirmar. O que você vai fazer? Vai procurar algum irmão seu, um outro filho de Deus que conheça a voz do Pai, daí você vai pegar uma gravaçãozinha, você vai pegar uma gravação, vai dizer, escuta aí e vê se é a voz de Deus. Vê se é a voz do nosso Pai Celestial e me fala.
Aí você vai pedir esse conselho para quem? Para quem conhece Deus menos que você. Não dá, né? Não dá, né, irmãos? Olha que ponto tá o povo de Deus. Na sua grande maioria, tá sim. Então veja bem, você deve aprender a ouvir a voz de Deus. Conheça Deus e ele se fará conhecido de vós. Olha aí. Conheça a Deus e ele se fará conhecido de vós. Deus revela as suas coisas para aqueles que o temem. Tá aí, outro verso lindo, não é? Deus não revela os segredos dele, nem os que está aqui. Imagina os que não está aqui ainda. Tem muita coisa que não está aqui. Tem muito mistério que Deus já me revelou que não está aqui na Bíblia. Então assim, tem muita gente que vive por fé. Amém? Parabéns para você. A fé é um fundamento de coisas que não se viu. E aqueles que já viram coisas? Elas vivem pelo quê? Elas não vivem mais só por fé. Elas vivem por coisas que elas já viram e ouviram de Deus. Eu já vi tanta coisa espiritual, já ouvi tanta coisa espiritual de Deus, dos anjos, que eu não vivo mais só por fé. Não vivo mais só por fé. Eu comecei vivendo por fé e vou terminar vivendo também por fé. Mas agora eu vivo por outras coisas além da fé também. Tá? Mas eu só vivo por elas porque eu creio que elas são verdadeiras. Então, pede conselho para Deus e você vai se tornar forte. Forte. Aquele povo forte, qual nunca houve e nunca haverá. Amém? Entende? Aí, você começou conhecendo a Deus, está bem, né? Conheceu Deus no pleno conhecimento de Cristo. Você tem que conhecer pelo menos o que está aqui dentro. Você tem que conhecer. Não tem como você dizer que é um filho de Deus se você não conhece nem a lei de Deus, nem a história que Deus deixou sobre ele e sobre os homens desde a fundação do mundo. Me desculpa, mas é baixo demais querer se colocar como filho de Deus não conhecendo nada das coisas do teu pai. É aquilo que o apóstolo Paulo falou, é um bastardo. Não pode ser assim. Então, conhecimento. Vamos lá. Acende as 7 chamas aí. Quando acender as 6, que é a tua obrigação, a 7ª é o Espírito de Deus, que nem está descrito em João. Aquele que guardar os meus mandamentos, porque mandamento de Deus não é só 10, que é tudo o que está na palavra de Deus é mandamento de Deus. Então você vive de acordo com a lei e o que está escrito lá em João? Aquele guarda o mandamento, eu e o Pai viremos até nele e nele faremos morada. Olha aí. Deus habitando num tabernáculo não feito por mãos humanas. O corpo do homem, o coração dele. Tá vendo? Então, é disso que se trata. Verdadeiramente ser filho de Deus, o evangelho. É disso que se trata. Não é outras coisas. Eu sintetizei aqui. Então, tem gente indo a muitos lugares. Ah, porque lá tem presença de Deus. Tem, mas não é para você, meu amigo. Tem glória de Deus lá. Tem gente confundindo glória de Deus com presença de Deus. Uma coisa não tem nada a ver com outra. São coisas bem distintas. A glória de Deus é algo externo, a presença de Deus é algo interno. A presença de Deus ela está dentro de cada ser humano, ela não está fora. Fora do ser humano está a glória, que nem Paulo escreveu. De glória em glória, refletindo a imagem de Cristo. Tem que estar dentro, entendeu? Então veja bem, é esse o processo. Não tem como fugir disso, tá? Então, quando você guarda os mandamentos de Deus, você segue a lei de Deus, o próprio Deus e o Espírito Santo de Jesus, ele vem e faz morada em você. E onde Deus mora, tem presença de Deus. Não tem como Deus morar dentro de uma pessoa e não ter presença de Deus na vida dela. Não tem como. Entenda isso. Depois que você tem todas as 7 chamas acesas, aí sim, você sabe que as tuas mãos são santas. Aí você pode lançar a tua oração, conforme o salmista escreveu. Que o levantar das mãos santas, das minhas orações, sejam como o sacrifício das tardes e das manhãs. Está vendo a realidade do sacrifício das tardes e das manhãs?
que a minha oração suba diante de Deus, escrito em outro lugar, como um incenso agradável. O incenso agradável era aquele incenso que queimava de manhã até de tarde até de manhã. A realidade é essa. A realidade daquele incenso é oração. Eu digo assim, oração é você se aproximando de Deus. Veja bem, a fumaça do incenso começava da terra e ia para o céu. A oração sobe. Então a oração, ela aproxima o espírito do homem do espírito de Deus. Amém? Esse é o propósito da oração. Oração não atrai Deus, não. Esquece isso aí. A oração aproxima o homem de Deus. O louvor aproxima Deus do homem. Porque diz que o sacrifício é o louvor de um lábio sincero, de um coração sincero. O sacrifício de louvor é o sacrifício de um coração sincero. É aquele sacrifício que você oferecia lá no altar do holocausto. Aquele que queimava. Entende? Esse é sacrifício de louvor. Porque cantar para Deus não é tão fácil assim quanto parece. Salmo 34, se não me falha, diz assim: cantai ao Senhor, vós todos os seus fiéis da terra, cantai a Ele um cântico novo. A gente vê o quê? Uma harpa. Legal. Muito bom. Mas é sempre a mesma coisa. Os hinos são repetições. Por que ninguém quer cantar um cântico novo? Tem uma ordem. É um mandamento de Deus. Cante um salmo, um hino novo para Deus. Se você não tiver uma canção para Deus todo dia, você está falhando no seu sacrifício todo dia com Deus. Mas o sacrifício do holocausto não era um sacrifício diário. Você fazia ele de quando em quando, né? Nas festas, existiam alguns períodos, quando você fazia alguma oferta especial, você queria ir lá e oferecer um sacrifício para Deus, você fazia, você era livre, né? Não tinha uma exigência máxima nem mínima. Mas então quer dizer que durante o ano aí tem que sair. Quando você está lavando a louça, quando você está dirigindo, cuidando da sua horta, fazendo seus afazeres, varrendo a casa aí, né? Então, roçando a grama do jardim, já aproveita o barulho da roçadeira, né? Uma melodia. Tem que sair uma canção. Nem toda canção precisa ser escrita, nem todo salmo precisa ser afinado, ter um acorde de violão, tudo bem, se for acompanhado dos instrumentos, melhor ainda, né? Que diz lá, fazei com a lira, né? Com a harpa de 10 cordas, compunha uma canção a Deus, vós, os seus fiéis. Então, veja bem, isso são a realidade dos sacrifícios da antiga aliança. Tá? Então, o povo necessita de conhecimento urgente. Eu faço um pedido. Busque a Deus enquanto se pode achar. Porque assim, o fim dos tempos está chegando. Bem perto. Expectativa. Cálculos escatológicos estipulam que o retorno de Cristo está abaixo de uma geração do ano 2023, tá? Uns 36 anos, mais ou menos. Tem gente que diz que não pode botar dia nem hora. Não estou botando, estou dando uma estimativa, tá? Os calendários não são mais tão precisos, né? Houve-se uma bagunça dos calendários aí, mas a Escritura, ela esclarece os tempos. Ela determina tempos. Daí o profeta Oséias lá fala de um tempo da volta de Cristo. Não fala? Quem estuda sabe que fala, né? Então, se você cruzar isso com Isaías, com Daniel, você vai chegar a uma conclusão de um tempo, né? De tempos, em metade de um tempo. Então, eu sugiro assim, nós estamos no período das virgens que estão dormindo sem azeite, tá? Porque o tempo do sono, ele está chegando. Já está agora, de fato. Tá chegando a apostasia já. A grande apostasia do afastamento da fé está chegando. A gente tem visto muitos escândalos, de tudo um pouco aí. Infelizmente está bem triste isso no nosso meio. É um pouco vergonhoso para o mundo que nos contempla como filhos de Deus. É feio realmente, né? Então convém aí que se levante um povo forte nesse tempo. Então Deus tem levantado muitas pessoas para ensinar as realidades, mas em contrapartida há muitos lobos
que não permitem que verdadeiros mestres da palavra desfaçam as doutrinas de homens, né? E eles colocam aí títulos a homens que blindam aí essas doutrinas de homem nas congregações, e assim eles impedem as pessoas de entrar pela porta da salvação. Eles conhecem a porta, mas eles impedem as pessoas porque eles têm interesse em outra coisa, tratar as pessoas como mercadoria. Aí é o que é bem triste, vocês vão prestar conta. Falo de muitos pastores, tá? Muitos bispos, muitos apóstolos, conheço vários, alguns estão em destaque, outros não, mas assim, é grande maioria no Brasil. O problema é esse, que é grande maioria. Se eles fossem uma minoria, tudo bem, mas eles são maioria. Então assim, eu falo a pastores, convém que abram mão de doutrinas de homem e deixem essa doutrina entrar, para que o povo não pereça, porque vocês vão prestar conta também pelas almas que estão se perdendo. Por ter cortado ministérios de ensino, né? Por ter nocauteado os profetas, destruído muitos profetas, estão sendo destruídos, estão sendo expulsos de ministério. Deus vai chamar a conta muitas pessoas nesse tempo, porque o juízo começa por dentro da casa de Deus, e ele já começou, de fato já começou, e ele está ardendo que nem fogo. Muita gente vai ser consumido como palha, né? Conforme fala lá em Jeremias, né? Em Ezequiel. Então tem muita gente que é isso, não está cuidando como está edificando sobre o fundamento de Cristo, está usando palha, está usando feno, está usando madeira. Diz que as nossas obras têm que ceder até o ouro, tem que ser mais resistente que o ouro, né? Apocalipse nos fala que bem-aventurados aqueles que branqueiam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Não é o sangue do Cordeiro que branqueia você, é você que tem que ir lá e branquear as suas vestes lá. E eu também li do Apocalipse, diz que as vestes brancas resplandecendo dos santos são seus finos atos de justiça. Olha bem, finos. Não é grosseiro, não é de qualquer forma. Eu sempre corrijo muitas pessoas a respeito disso, que elas querem fazer as coisas de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Eu vou lá ajudar alguém, eu vou fazer de qualquer maneira, eu vou fazer esse favor aqui de qualquer forma. Não é assim. O teu ato, ele tem que ser fino. Ele tem que ser cheio de finesse. Ele tem que ser requintado. Ele tem que ser um ato que dê louvor ao nome de Deus. É assim que tem que ser. Não é de qualquer forma. Então, não torne as coisas de Deus comum. É o que eu sempre digo. Não torne aquilo que Deus te deu comum na tua vida. É uma pedra de tropeço para você. Tá? As coisas de Deus não são comuns. Elas são especiais, especialíssimas. Então não trate ela como coisa comum. Não trate o ministério que Deus te deu de forma comum. Não trate a graça que Deus te deu de uma forma comum, que ela se torna vã na tua vida. Então, dê honra àquilo que tem honra. Deus merece honra. As coisas celestiais merecem a mais alta conta e a mais alta honra. Dê a honra. A palavra de Deus diz: não deva nada a ninguém. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Os mestres de ensino dizem que são tidos de dupla honra, deve ter tido. Então dá a eles dupla honra. Tem um professor lá na tua igreja, na escola dominical, dupla honra para ele. Dá presente para ele de vez em quando. Isso. Pega um envelope, mete lá uma graninha, dá para ele. É uma honra. Reparta aquilo que você tem. É isso. Reparta a tua riqueza com ele. Ele está te semeando bens espirituais. É pouco se ele colher algum bem material. Então assim, honre, que a honra é o início, é o princípio da bênção. Tá bom? Grande abraço, meus irmãos. Graça e paz a todos. Para hoje é isso aí. Trarei mais alguns vídeos, aí, mais alguns estudos interessantes para todos, esclarecendo de maneira prática a respeito de muitos assuntos. Não teórica, prática, né? Que ajuda bastante os irmãos. Às vezes eu fico meio irado com algumas coisas, né? Mas é que isso me chateia. Mas tudo bem. Vamos lá. O importante é o crescimento. Paz a todos.